E aí, pensantes, belezeira? Tudo certo com vocês? Vamos continuar aqui o nosso curso, mini curso de Java, programação orientada a objetos. E hoje a gente vai falar sobre heranças, classe mãe, classe filha ou superclasse e subclasses, tá bom? Então, sem delongas, vamos criar aqui um novo arquivo. A gente vai dar o seguinte nome para ele. Vamos pensar numa escola, essa é a nossa abstração. Imagina uma escola, que na escola tem pessoas, e essas pessoas podem ser alunos, podem ser professores, ou podem ser os pais desses alunos, que de vez em quando vão lá para alguma reunião, são os tutores desses alunos, né, os responsáveis por esses alunos. Vamos pensar nisso e a gente vai abstrair esse todo e vai ficar só com o que é importante para a gente, tá? Para a gente entender melhor esse conceito de herança. Já que a gente está pensando numa escola, a gente dá o seguinte nome para o nosso arquivo. Vamos pensar registro, escola, principal. Só isso. Bora lá. Deixar tudo aqui bonitinho. Aqui no nosso main, por enquanto a gente não vai mexer, porque aqui, por isso que eu coloquei o nome de principal, que é a nossa chamada principal, né? Então a partir desse main a gente chama a atribuição ou parâmetro de atribuição e de métodos que a gente vai fazer para cada classe específica, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, e dentro do nosso folder de arquivo, a gente tem, depois desse aqui, que é o que abrange a maior parte, a gente tem essa subpasta, que leva o nome do nosso arquivo, né? Registro escola principal. A gente clica com o botão direito, vem em New Java Class. A gente vai criar agora a nossa subclasse. Só que vocês vão entender que para criar essa subclasse, a gente vai usar um conceito chamado abstract. O que é esse abstract? Esse abstract ele vai direcionar essa classe que a gente está montando para que ela seja a progenitora de outras classes, tá bom? Então, dentro desse arquivo de registro escola principal, a gente vai ter a classe progenitora, que é a classe mãe, e para isso a gente vai usar o conceito de abstract. Esse abstract vai dizer para o programa que essa classe ela não vai gerar objetos. Então a gente não trabalha com objetos dentro dessa classe, a gente trabalha com parâmetros de atributo, que são parâmetros padrão. Esses parâmetros vão ser herdados pelas classes filhas. Então a nossa classe mãe ela não vai ter objeto, as classes filhas vão ter objetos, tá bom? Então vamos aqui colocar pessoas. Pois bem, então aqui ó, nessa linha public class pessoas, a gente coloca aqui antes o termo abstract. É isso que o programa está dizendo, tá? Precisa fazer sempre essa definição de abstract para dizer que é progenitora? Não. Mas nesse caso, quando você direciona essa palavra, tudo vai ganhando maior definição. Você vai deixando o seu código mais alinhado ao que você está pretendendo. Então esse abstract aqui, ele diz pra gente que eu não vou fazer instanciação de objeto aqui. Então essa daqui é a nossa classe progenitora. Progenitora ou classe mãe, né? Classe mãe não tem objetos. Daqui a pouco vocês vão entender melhor essa coisa dela não ter objeto, porque aqui na nossa página de chamada principal, vamos tentar instanciar um objeto para ela e vocês vão ver que o programa não vai permitir por causa desse abstract. Então, pessoas, a gente tem, vamos usar já o protected, que é, acho que tem que ser minúsculo, né? Que é exatamente a definição de que a gente tem uma classe e esses parâmetros de atributos ou métodos podem ser herdados, podem ser acessados, né? Podem ser acessados por outra classe, pela classe filha. Porque se a gente usa o private, a gente só vai poder pegar com get ou setter. Uma classe filha só vai poder acessar essa classe que a gente está montando com getter ou setter. Então a gente já usa o protected,
que é para acessar diretamente. Então eu posso colocar dis. Sei lá, vou criar aqui um parâmetro nome. Então eu acesso só por dis.nome, não precisa ser dis.getNome. Então protect string nome. O que mais que a gente pode ter? A gente pode ter também um protected string sexo. A gente pode ter também um protected int idade, né? Vamos pegar a idade também. E um protected int presença, que a gente faz monitoramento da presença do aluno, a gente faz monitoramento da presença do professor, né? A gente faz monitoramento da presença dos pais desse aluno, do tutor desse aluno. De repente tem alguma reunião na escola, tá lá, tá na pauta, ó, esse cara veio, tá bom? A gente está imaginando uma situação, tá bom? Isso é comum a todos, ou seja, isso pode ser herdado por todos. E mesmo que eu criasse aqui um outro parâmetro, uma outra recepção de atributo que fosse herdado só por algum e não outro, eu também posso, porque dentro do bloco da classe específica, da subclasse específica que eu estiver trabalhando, eu posso fazer chamada do método ou do parâmetro de atributo que eu quiser. Se eu não estou chamando, tá tudo certo, eu não estou chamando porque para aquela situação ali, para aquela subclasse não é útil. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente cria como geral também, a gente cria um método também para contar a presença de qualquer pessoa, seja do professor, do aluno ou do pai desse aluno. Tá bom? Então vamos criar aqui um método especial, um método só para aquilo, né? Public void contar presença. Simplesmente vamos incrementar essa presença. Então this.presença mais. Então eu vou contar toda vez que for acionado essa presença, eu vou somar. Então vamos criar agora aqui os getters e os setters para fazer as chamadas ou colocar alguma coisa aqui dentro dessas recepções de atributos. Eu usei o protect, né? Eu falei que eu poderia acessar diretamente através de uma subclasse, mas aqui dentro do nosso, né, dentro da nossa página de chamada principal, isso não é uma subclasse de pessoas, né? Isso daqui é a nossa chamada principal, a nossa página principal. Se eu fizer uma classe a partir dessa classe, aí sim eu poderia chamar diretamente. Mas aqui a gente define o getter e o setter dentro dessa classe a partir dessa daqui. Porque aqui a gente usa o getter e o setter para colocar alguma coisa lá dentro. Pois bem, agora eu vou passar um macete para vocês. Para fazer esses getters e setters aqui, tem um jeito muito simples, né? Como já foi ensinado passo a passo, e isso foi intencional para que vocês aprendessem e acompanhassem, né? Agora não precisa mais disso, né? Você simplesmente aperta no seu teclado aí o Alt e o Insert juntos. Aí ele abre essa janela aqui, a gente vem em Getter and Setter. Tá vendo? Aqui ele já aparece todas as opções de Getter e Setter, que são exatamente nome, tá vendo? Presença, sexo. A gente vem aqui, ó, e coloca todos. Criou Generate, pronto. Você não precisou escrever aquele código todo. O próprio Java, o NetBeans já criou para você. Sendo assim, então, vamos testar se a gente consegue criar um objeto a partir desse conceito de abstract aqui, na nossa chamada principal. Deixa eu fechar essa janela aqui. Aí. Classe pessoas. A gente cria um objeto para ela, sei lá, tipo pessoa 1. E coloca new. Todo passo a passo que a gente já aprendeu a fazer para instanciação de objeto, né? Mas olha aqui o que acontece, olha o ponto de exclamação. Pessoas é abstrata, não pode ser instanciada, ou seja, não pode criar objeto, tá bom? Se eu venho aqui e tiro esse abstract, tudo fica normal, olha lá, tudo fica normal, bonitão, aí eu posso criar objeto, mas não, eu vou trabalhar aqui com o conceito de abstract, porque essa classe para mim não é uma classe
intencionada para fazer a instanciação de objeto. É uma classe em que eu jogo uma recepção de atributo ou método padrão que vai ser mãe para todos os herdeiros dela. Dentro dos herdeiros, sim, eu vou fazer manipulação de objeto. Então isso aqui pra gente é irrelevante. Deixa eu colocar aqui como comentário, assim vai ficar no rastro aí do nosso caminho. Agora, simplesmente pensando em pessoas que estão dentro da escola, que participam da escola, que fazem parte do contexto de escola, a gente tem aluno. Então vamos aqui criar aluno, tá? Aqui, ó, dentro dessa pastinha aqui, ó, registro escola principal, botão direito, new, Java class, e a gente vem simplesmente aluno. Vamos colocar herdeiro aluno para ficar mais nítido o conceito de herança. Herdeiro aluno. Aqui em aluno, para a gente designar que ele é um herdeiro, a gente vai usar a palavra reservada extends. Presta atenção. Para a gente falar que essa classe aqui, para a gente linkar ela, né, como herdeiro da classe mãe, como herdeira da classe mãe, a gente tem que escrever uma palavra específica do Java, uma palavra reservada chamada extends, tá? Então vamos lá. Extends de que classe? Quem que é o progenitor dela? É a classe pessoas. Prontinho, aqui a gente já tem uma classe herdeira, uma classe filha. E aí para esse aluno, eu preciso escrever tudo de novo, esse negócio aqui de nome, sexo, idade, presença? Não, já está herdado isso daqui. Eu vou especificar alguma característica de aluno, alguma coisa a mais que ele possa ter. Isso eu posso fazer. Eu vou especificar aqui, sei lá, que esse aluno tem ano de ingresso. Ano ingresso. Vou especificar que esse aluno tem nota. Vou colocar aqui, float nota. E vamos pensar no método especial para ele. Vamos pensar que esse aluno foi aprovado ou não foi aprovado. Então, public void aprovar. Vamos simplesmente imprimir algo na tela. Aluno. Que aluno? This ponto. Nome. Aqui, ó, o que eu falei para você? Ó, quando eu coloco simplesmente this.nome, tá tudo bem para o programa, porque aqui em pessoas a gente usou o protected, tá? Então eu faço chamada do nome diretamente, porque ele está estendido às subclasses dele. Então essa classe pessoas, esse conceito aqui está estendido à classe herdeiro aluno. Se eu usasse aqui o private, eu não poderia fazer isso, ó. Ele tá dando erro aqui, ó. Aqui não escrevi void, né? Void inteiro. Ele tá dando um erro aqui pra gente, porque ele é private, não é protected. Agora eu venho aqui, protected, tudo bem. Aí ficou tudo bem, ó. Tá bom? Então eu posso ver a chamada direto. Não preciso usar o get aqui, tá bom? Então, além disso, eu vou imprimir também aprovado, tudo na mesma linha. Vamos dar um espaço aqui. Tá tudo certo. E vamos fazer os getters e os setters dessa classe aqui também. Então a gente vem em insert code. Lembrando, você pode clicar com o botão direito aqui onde você quer, né? Que é depois dessa chave aqui. Não aqui, né? Fora dessa chave, porque a gente está dentro desse bloco. Você pode vir aqui, ó. Clicou com o botão direito, também vem insert code. Aí tem as opções, ó. Getter e setter. Eu venho aqui, quero todos os getters e setters. Não aqui, tá? Dentro desse bloco. Eu quero já criar meus getters e setters para ano de ingresso. Tá aqui. E nota. Tá aqui. Então gerar. Ele já gerou pra gente.
Antes de continuar, vamos já instanciar aqui algum objeto para herdeiro aluno, mas antes a gente vem aqui em pessoas, vamos usar um recurso chamado toString para ele já fazer a impressão na tela de todos esses parâmetros aqui, ó, desse bloco todo aqui pra gente. É um recurso que agiliza aí a programação. Simplesmente a gente vem aqui, ó, e clica também com o botão direito, Insert Code, e vem toString, tá? Então ele já vai gerar uma printagem. Ele já vai fazer pra gente uma printagem pegando os parâmetros de nome, sexo, idade e presença, tá bom? Vem aqui gerar, olha lá, ele vem aqui gerado. Esse conceito de override aqui a gente vai falar mais pra frente, tá? Por enquanto ainda não é interessante falar sobre isso porque vai confundir mais a cabeça de vocês. Então basicamente é isso, ele está retornando já a impressão pra gente. Então vamos instanciar aqui na nossa página de chamada principal, agora sim o objeto aluno. Simplesmente eu coloco herdeiro, tem que ser o nome da classe certinho, né? H maiúsculo, herdeiro aluno, vou chamar de A1, new herdeiro aluno, vírgula. Então aqui o nosso objeto aluno 1, ele tem acesso a recepções como nome da nossa classe mãe, nome, sexo, idade, presença, então tudo isso ele já herdou, tá? Além disso ele tem também ano, ingresso, nota, por exemplo. Então aqui em set nome a gente pode dar um nome para ele, esse aluno de Fernando, ponto e vírgula, né? A gente pode também para esse objeto setar, a gente colocou o nome, vamos colocar ano de ingresso, ele entrou em 2015 na escola. Continuando aqui, esse nosso objeto ele vai ter idade, vou colocar a idade que ele tem 16 anos. Esse nosso objeto também ele vai ter, vamos colocar aqui, nome já foi, ano de ingresso, idade, ele vai ter uma nota. Vamos colocar que esse aluno ficou com 6.8. Escreve Fzinho de float. Continuando, esse aluno ele vai ter, além da nota, vai ter a presença dele. Vamos colocar aqui no ano letivo, esse aluno ele foi 213 dias. Nem sei se dá esse tanto de dia, né? Tirando as férias. Mas vamos lá. A1.7 do sexo masculino. Então simplesmente vamos colocar um Mzão aqui. E vamos chamar o nosso toString, né? Esse aqui, ó, o nosso toString, tá? A gente chama ele aqui. Vamos fazer uma impressão também. Então aqui dentro eu tenho que A1.toString, tá? Além disso, vamos acionar esse método aqui, ó. Esse método aqui, aprovar. Ele já vai imprimir na tela pra gente que esse aluno foi aprovado, tá? Então vamos lá, A1.aprovar. Por que ele vai imprimir sem escrever esse system out print aqui? Porque ele já é um método de impressão, né, que a gente criou. O aprovar já é um método de impressão, já fica registrado, aprovado, tá bom? Vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso código. Dá um play. Aqui, ó, apareceu pra gente já a relação, tá? Então, é da classe pessoas, né? Nome Fernando, sexo masculino, idade 16, presença 213 dias. O aluno Fernando foi aprovado, tá? Vamos criar agora uma subclasse para
tutor, para pai desse aluno. Então, aqui a gente vem em Projects, aqui dentro da nossa pastinha Registro Escola Principal, botão direito, New, cria uma nova classe. Então vamos colocar herdeiro tutor. Criou aqui essa classe e eu vou fazer o seguinte: a gente não vai escrever nada nessa classe. A única coisa que a gente vai escrever é que esse herdeiro tutor é herdeiro, portanto, extends da classe pessoas. Ou seja, ele vai herdar todos esses métodos aqui, toda essa recepção de atributo, passivamente. Tá? É o que é chamado na programação de herança pobre. Então vamos colocar aqui, ó, herança pobre. Porque eu não tenho nenhuma especificação para esse herdeiro. Porque eu não tenho nenhuma especificação para esse herdeiro. Simplesmente ele herda o que está ali de padrão da classe mãe e mais nada. Vamos pensar que para tutor, aqui então a gente instancia o objeto, tá? Herdeiro tutor, a gente tem o objeto T1, a nossa instanciação de objeto, então T1 ponto, ele herdou a idade, nome, presença e sexo. Então vamos lá, esse pai de aluno, ele tem, sei lá, 42 anos. Esse pai de aluno, esse objeto T1, o nome de João. Esse objeto T1 veio, sei lá, ele veio 11 vezes na escola, ele veio em 11 reuniões da escola, reunião de pais e alunos, ele estava lá, marcou presença, assinou a ata lá, tá? Então eu tenho esse controle, tá bom? E esse T1 também. O que mais que tem de 7 que eu posso setar é o sexo dele, que é masculino. Vamos também printar os dados dele. Então a gente usa aqui o sort e coloca simplesmente T1.toString, tá? Porque isso aqui também ele está herdando da classe mãe. Esse toString aqui, essa função, né, de escrever a relação dos dados, ele também herda. É isso, como ele não tem método específico nenhum, aprovar, ser reprovado, então é basicamente isso. Vamos ver como é que tá ficando. Dá o play aqui. Agora eu já tenho duas pessoas nesse meu registro todo, né? Eu tenho um aluno Fernando, a relação aqui dos dados dele, ele foi aprovado, e tenho também, ó, da classe pessoas, eu tenho o nome João, que é um visitante, é o pai do Fernando, vamos dizer assim, do sexo masculino, idade de 42 anos, ele foi 11 vezes em 11 reuniões da escola que teve, tá? Vamos pensar agora na classe professor, que também faz parte desse contexto aí de escola. Então aqui de novo, em Projects, a gente vem em Registro, Escola Principal, esse arquivo aqui, e faz uma nova classe. Vamos colocar herdeiro professor. Bom, como ele é um herdeiro, então eu uso o extends. Ele é um herdeiro de quem? Ele é um herdeiro da classe progenitora pessoas, tá bom? Então vamos criar aqui alguma recepção de atributo específica para ele, que além daquela da classe mãe, ele vai ter alguma coisinha a mais, algum método a mais, alguma atribuição a mais. Então vamos imaginar que ele tenha salário, private float, salário. Vamos imaginar também que ele tem uma matéria específica para dar aula, né? Ele tem uma especificação. Então private string, sei lá, matéria. Vamos imaginar um método para ele também. Vamos imaginar que esse cara tem um método específico
de fazer relatório. Fazer relatório, tá? Simplesmente para fins didáticos, vamos imprimir isso na tela. Fez relatório. Isso está registrado lá no controle da direção da secretaria da escola. Para criar os getters e os setters, a coisa mais fácil do mundo, né? Mais rápida do mundo. Então, Alt Insert, Getter and Setter. Eu coloco aqui todas as opções, matéria e salário. O Java já criou rapidão para mim. Venho aqui na minha chamada principal. Eu tenho aqui herdeiro professor. Ele é o professor 1. Vamos colocar assim. Vem a nossa instanciação de objeto, herdeiro professor. E esse P1, ele vai fazer o seguinte. Ele tem idade. Vamos colocar aqui, esse professor tem 43 anos. O que mais que esse professor tem ou faz? Esse professor, ele dá aula de história. O que mais que esse professor faz? Vamos setar alguma coisa aqui para ele. Esse professor, ele tem o nome de Plínio. O que mais que esse professor faz? Esse professor tem a presença, o controle lá para os dias de trabalho dele. Vamos colocar que ele foi 290 dias do ano na escola lá. Marcou presença, trabalhou até de sábado e domingo, fazendo relatório. Então tá aí. Esse professor também, ele tem um salário, obviamente. Vamos colocar que ele recebe, sei lá, 3.600,89 centavos, Fzinho de float. E esse professor tem sexo também, né? Então, ele é do sexo masculino. A gente faz a chamada do toString, p1.toString, e a gente coloca também que ele fez relatório, tá bom? Vamos fazer a chamada do P1 para, como tá lá, fazer relatório, já apareceu aqui. Então vai aparecer, fez relatório, tá bom? Vamos dar o play aqui. Aí, ele já printou tudo aqui pra gente e deu tudo certo. Então, da classe pessoas, a gente tem outras classes. Tudo aqui que tiver pessoas, né, são subclasses que acessaram essa classe pessoas. A gente tem o registro do aluno Fernando, tá? Esse aluno foi aprovado. Aqui uma pessoa que estava visitando, que é um tutor, foi numa reunião, o pai do Fernando. E aqui a gente tem também o registro do professor Plínio, sexo masculino, idade 43, foi 290 dias na escola. A gente não imprimiu aqui o salário, né? Eu teria que fazer um método só para imprimir o salário, mas eu acho que tá de bom tamanho isso aqui que a gente fez, porque ilustrou bem o conceito de herança. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, se foi útil para você de alguma maneira, dá um curtir aí, beleza? Outra coisa, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso ajuda muito o algoritmo a divulgar o nosso trabalho. Vai alcançar mais pessoas, tá bom? Até a próxima. Valeu. Falou!